noite e boas-vindas aos estudantes da nova edição do curso Lab Moda Mais do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 17 anos, promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente temos o apoio da PVH Foundation e a parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Os encontros online fazem parte do curso da Moda e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores das diversas áreas que vão dividir com nossos alunos a trajetória, sua experiência, visão de mercado e principalmente seus questionamentos sobre a moda. Bruna Valente é a nossa entrevistada do dia, ou da noite, e ela é responsável pela marca Tchá, mas que antes trabalhou como estilista na Santa Constância, na C&A e na Restock. Formada em administração pela Universidade do Paraná, técnico em estilismo e confecção industrial pelo Senai, também no Paraná, pós-graduação em direção criativa pela FAAP, e logo mais vai terminar a especialização em mulagem e alfaiataria industrial pelo Senai Paraná. Ou seja, temos aqui uma paranaense curitibana, não é mesmo? Sim, resistência. Vamos lá. Então, Bruna, vamos começar assim de uma forma bem simples. Eu queria que você mais ou menos contasse, então, essa sua trajetória, né, de ter estudado, ter feito os estudos no Paraná, depois veio aqui para São Paulo para começar a trabalhar. Legal. Não, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. Eu acho que é uma oportunidade muito massa de troca, Lê. Obrigada pelo convite. Se a gente não tiver diálogo, se a gente não conversar, esse caminho ele é muito solitário e ainda mais vocês que têm um pé aí na indústria, né? E em toda essa visão bem ecossistêmica, para mim é um presente estar aqui hoje. Então, vamos trocar. Vamos trocar. Seja uma conversa rica para todos, né? Bom, em relação à minha trajetória, né? Você diz mais no sentido desde que eu comecei, né? Sim, sim. É isso, assim. Então, eu queria fazer alguma coisa ligada a artes, né? E acho que sofri no início quando a gente está lá no começo, pensando muita coisa em relação a, né, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Eu acho que sempre teve dentro de mim um olhar muito pro pé no chão. E isso me levou ao Senai, até porque na época eu não tinha tantas opções de cursos de moda, né? Eu acho que isso naquela época, inclusive, era muito ainda centrado no Sudeste, né? As boas faculdades, elas estavam no Rio, elas estavam em São Paulo, e eu ainda não me sentia muito preparada para ir me jogar nesses lugares. Então, eu decidi fazer ADM. Sim, eu sou graduada na real em ADM, eu sou Administração. maximização, exato. E junto, então, eu optei por fazer o Senai, né, que foi quem me abriu as portas aí do texto. Então eu já entro pelo caminho da indústria mesmo. Essa pós que eu faço posteriormente, que é quando eu vou para São Paulo, ela tem justamente esse intuito de abrir mais ainda, porque o Senai eu acho que ele abre as portas, mas é isso, eu estou no chão de fábrica, eu estou entendendo, eu estou aprendendo sobre costura, eu estou aprendendo sobre modelagem, eu estou aprendendo sobre processo, mas a parte de criação aí ficou muito aquém daquilo que a gente sabe que existe dentro de toda a construção de uma lógica de moda, né? Então, a minha pós em direção de criação foi muito no sentido de completar essa formação. E aí é quando eu vou para São Paulo, que daí eu já tenho 23 anos, eu já sou uma grande mulher, tá louca. Não, tô brincando, sou super brincalhona, gente, desculpa qualquer coisa. Mas assim, foi quando então eu vou para São Paulo, né, e começo essa pós e começo a entrar em contato com a parte mais da criação, do desenvolvimento de produto, do que leva, né, o que uma marca tem que considerar olhando com olhos de indústria para ser um produto de qualquer forma inovador. Então, a partir daí, eu também começo a ter uma vivência na própria cidade de São Paulo, que por si só já é uma experiência de criação muito, exato, gigante, né, em relação a comportamento, uma cidade que é a porta, né, é a porta do Brasil, praticamente, principalmente no que diz respeito às artes, né, e eu também entro nessa dimensão, tenho aí uma oportunidade muito bacana de entrar, então, nesse momento, para trabalhar na Santa Constância,
que foi onde conheci Maria Letícia, maravilhosa. Ela me treinou, minha gente. Sim, ela me treinou. E aquilo também foi um grande presente para mim, no sentido de ser a escola que eu precisava naquele momento. Então, tanto a parte de indústria quanto a parte de criação, porque ela é uma fábrica gigante, com uma estrutura muito legal, o investimento em tecnologia lá é algo muito, realmente, para frente, né. E, pô, eu com 23 anos entrar naquela coisa, ainda tive a oportunidade de ouvir Costanza Pascolato ainda andando pelos corredores e trazendo toda aquela, né, aquela, vamos dizer assim, sabedoria, né, fashion. Então foi uma experiência muito bacana. Dali um tempo, eu fiquei um tempo ali, né, Lê, e eu comecei a ficar com muitas saudades de fazer produto, porque na Santa a gente trabalhava com produto inacabado, então a gente vendia estampa, a gente vendia Fornecedor, né? Uma etapa anterior. a gente estava antes do produto, né? A gente vendia tecido, né? A gente entendia as tendências para fazer cartela de cor e aí disponibilizar isso para quem ia fazer o produto, né? De novo, uma puta experiência, mas eu comecei a ficar com realmente vontade de ir para o produto, né? Ir para o front, bem varejo. E aí eu tive a oportunidade de ir para a C&A. Eu fiquei um tempo ainda meio fazendo 1000 entrevistas, entendendo o meu rolê, e depois eu tive a oportunidade de conseguir entrar na C&A. Que daí foi outra escola, mas ali eu acho que já foi mais hardcore ainda, no sentido de velocidade de entrega, principalmente no que diz respeito a faturamento. E aí eu, dentro da máquina de moda, eu comecei a entrar em contato também com a lógica comercial da moda, né? Que é o que hoje define a moda no mundo. Né? Se você não tem agilidade, se você não tem pesquisa, se você acaba ficando, né, num lugar que daí ou você vai para o autoral, que é um pouco que eu vou falar depois, que eu estou tendo experiência agora, ou você acaba ficando num limbo, porque moda é timing, moda é planejamento, moda é calendário, né? Pelo menos essa moda que domina, né? Vamos dizer assim, né? Essa moda que hoje impera, né? E que ontem era a passarela, só a passarela. Hoje é um universo muito maior que está comandando aí as dinâmicas. Então, quando eu entro na série, eu começo a entrar em contato com isso e a como gerir, então, esse produto que desenvolvia dentro desse contexto que foi também muito legal, porque eu, quando entro na CE, é exatamente o momento que está rolando uma super revolução, que é a revolução do fast fashion. Basicamente, quando a Zara entrou para jogo e veio com tudo, chegando no Brasil, e ela redefiniu, né? De novo, esse ritmo, essa forma, esse olhar. E então foi uma experiência muito massa, porque eu entro na C&A, ela ainda é uma vendedora de commodity e ela quer ser uma vendedora de moda dentro de uma lógica fast fashion. Então todo o processo, desde o início até chegar nos moldes de hoje, se vocês fizerem hoje um comparativo com o que era C&A há 15 anos atrás, ou até mais, né? Porque a gente já tá velha, né? Não é 15 anos, talvez seja 20. Mas você vai, eu acho que nitidamente daria para enxergar o quanto ela antes vendia roupa e hoje ela não, ela vende moda, né? E essa foi a grande turnaround das fast fashions, das magazines, né? Porque antes elas vendiam roupa para só ter preço. Hoje não adianta ter só preço, todo mundo quer ter estilo, tá todo mundo muito bem informado, não precisa ser da moda para entender. E essa foi uma experiência na C&A que eu carrego, assim, é até engraçado, porque às vezes eu até comento com as amigas que trabalharam comigo lá que esse negócio não sai de você. Foi realmente. Aí sim veio a formação, saca? Tipo, da realidade. Quando eu fui fazendo 6, 7 anos lá dentro, eu comecei a de novo entrar, eu acho que são os ciclos, né, que a gente vai vivendo na nossa carreira. No pessoal a gente também tem esses ciclos, mas muito pensando na carreira, eu fui entendendo que eu precisava de novos ares, eu tinha ainda muita vontade de trabalhar em boutique, de trabalhar com uma roupa, porque é isso, eu acho que na C&A você acaba entrando em contato muito com a realidade, principalmente do seu país, você entra em contato com um usuário, eu acho que a gente agora está ainda
bastante agora, né, olhando até a moda, olhando para quem veste a sua roupa, quem usa aquilo que você desenvolve. Nesse sentido, a C&A para mim foi um presente, porque eu acho que eu conheci melhor o meu país, né? Então, 300 e poucas lojas, na época eram mais ainda. Então, você acaba entendendo todas as realidades de norte, sul, sudeste, né? A região sul é realmente um país à parte em termos de consumo. A cartela de cor muda. Então, todas essas experiências foram muito válidas. E, num determinado momento, eu comecei a sentir vontade de fazer um produto moda luxo, né? Que eu ainda não tinha. Eu olhava para o meu currículo e falava, nossa, eu não tenho essa experiência ainda. E foi aí que veio a Restock. Na verdade, eu entrei pela porta da Dudalina, né? Que foi para mim também uma coisa muito engraçada, porque eu nunca me identifiquei com a Dudalina. Nossa, eu sou o oposto da Dudalina. Mas o que mais me chamou é que eu entrei para fazer tricô. E, pô, eu amo fazer, né, desenvolver tricô. Vamos também começar a entender essa cadeia, porque dentro das empresas você vai fazer bem Fordismo mesmo, né? Que é a lógica de você fazer uma parte de uma cadeia toda. Então, eu não fazia tricô, né? Eu pesquisava ponto. Eu hoje considero que o que o mercado hoje chama de estilista, para mim, é produtora de moda. Boa. Porque você está sempre mais só no front desk, você sabe, eu ia no chão de fábrica, mas porque eu tinha esse interesse e eu tinha essa conexão, mas necessariamente o skill era pesquisa, agilidade e comunicação. Com quem? Com o seu fornecedor, para ele estar ligado com as coisas que precisam ser feitas. Uma gestora de projeto. Projeto, exatamente. Entendi. Mas o mercado hoje ele chama isso de estilo, né? E tudo bem, convencionou-se assim, mas eu acho que é legal ter essa noção. Talvez se tivessem me dito antes, talvez eu tivesse atuado, né? Enfim, é o aprendizado, né? E é isso, daí depois eu vou para Restock, então eu tenho contato com um produto que é um preço completamente diferente, e eu tenho uma surpresa, porque na lógica fast fashion todo mundo teve que se adequar. Justamente, a Zara vem para o Brasil e a gente tem a impressão que ela vai competir com outras, né, só com boutique. E a real é que ela nivelou tudo no mesmo lugar e todo mundo teve que se adequar. Hoje, provavelmente, se você entrar numa Lelis Blanc, ela vai estar seguindo as lógicas da Zara de velocidade, de informação de moda, de exposição dentro de uma lógica já levando o cliente a entender o que é moda, o que não é, o que é preço. Então, tem toda uma lógica também DVM, que todo mundo tem que se adequar, né? Interessante. Isso foi realmente uma coisa bastante divisória em relação a comércio, né? Varejo de moda. Eu acho que é muito nesse sentido, assim. Então, acabou que, de novo, a C&A se mostrou um lugar que eu pude aprender, de fato, como vender independente do seu tipo de produto, né? Porque as lógicas a lógica da pirâmide, o que funciona você reproduz e aumenta a quantidade, o meio é teste, vingou, vai para o coisa, não vingou, vai para o C, para ser só a cerejinha do bolo, para falar, ó, essa marca tem informação de moda, você pode ver aqui que você vai encontrar o que quer, mesmo que né, essa cliente entre na loja e não vá comprar exatamente a informação de moda, mas ela se sente segura, né, confiando nessa marca, mesmo para achar a coisa básica que ela quer. Então, essa lógica de pirâmide é uma lógica ABC que veio com, vamos dizer assim, a revolução da Zara. E, então, eu consegui aplicar todos esses aprendizados também na Restock e entender que a questão do preço e quantidade, ela vale para todos. Isso que é um dos aspectos que deixou todo mundo muito no mesmo lugar para se manter competitivo. Quem não entrou nesse esquema desapareceu. Tanto é que tem marcas hoje, né? A Zump, a própria Fórum, se você for ver hoje o que é a Fórum, ela já é completamente outra coisa, mas foi muito pós esse tipo de... por conta do mercado mesmo.
A economia economia e política também, né? Que determinou. Fiquei lá e eu fiquei super encantada, porque é isso, eu não imaginava que dentro de uma marca careta, que não tinha muita conexão comigo, eu pudesse, mas eu também sempre fui essa estilista que falou, cara, estilista boa, faz coisa independente do seu próprio estilo, né? Inclusive, era uma briga que a gente tinha, nós estilistas dentro da C&A, porque eles na sua cara, assim, o pessoal que definia os cargos, assim, as diretorias, você tem cara de casual, você tem cara... Cara, e a gente falava, não, me dá a oportunidade de fazer o fashion, não é porque eu faço desse jeito que eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas é um processo também, principalmente quando estilo entra em contato com compras, que é uma realidade dentro das empresas. Se você não conversa com compras, você não entrega o seu produto e a sua informação e a sua coleção. Então, também foi um dos meus maiores aprendizados, porque a gente confunde, às vezes, o imaginário, os nossos desejos, nossos anseios enquanto criador, e esquece que aquilo precisa ser entregue, e que não é sobre você, é sobre o outro, é sobre um consumo, né? Então, foi todas essas experiências que eu consigo colocar tudo num combo, que é isso. Tanta constância, depois C&A e depois Restock, né? De qualquer forma, depois de um dado momento ali dentro da Restock, eu fiquei menos tempo na Restock. Eu acho que também entro numa num novo ciclo. E eu sempre tive vontade de trabalhar com resíduo, trabalhar com descarte. Eu sempre me incomodei muito e eu acho que eu e a Lê, não conheço as outras, mas acho que a gente entrou em contato muito ainda com essa indústria que não estava preocupada, né? Eu acho que hoje a gente começa a ver real preocupação, o negócio está pegando todo mundo, e está todo mundo num dado tempo, uns mais rápido, outros, mas entrando numa lógica para reduzir esses danos, né? Mas eu acho que eu tive contato, né, com uma realidade que ainda era muito predatória, né, em todos os sentidos de resíduo que podem existir, né, ou de falta de atenção numa produção, né, e isso me incomodava muito, né, e ao mesmo tempo eu gostava muito da história de ver aquilo tudo junto, meio o resto, sabe? E isso sempre despertava essa minha vontade de ter algo próprio, de ter algo autoral. E eu acho que eu posso ser bem sincera aqui, né? Abre o coração. Abre o coração. E aí é isso, nesse momento eu ainda demoro um tempo, porque, cara, sair do CLT, carteira assinada, férias, é todo um benefício que, desculpa, você não vai ter. Né? A não ser que você esteja sentado em cima de um bololô de dinheiro gigante, interminável e com um financiamento. Que não era o meu caso, mas eu fui com a cara e com a coragem e comecei, então, a trabalhar com os resíduos, né? Numa marca própria, numa marca autoral, e querendo falar sobre sustentabilidade, né? E eu já estou indo bem além, assim, né? Mas é isso, assim, a partir do momento, então, que eu entro em contato com toda essa lógica, começa um novo capítulo na minha vida de muito estudo, né? Porque simplesmente é isso. Eu estava também comprometida a lidar. Eu sempre fui muito criteriosa, né? O que eu falo tem que ser verdade. E eu, de cara, já entendi que não existia sustentabilidade, né? Que eu estava ali tendo uma fagulha no meio do oceano, pegando uns tecidinhos ali, fazendo uma produção pequena, e o mais forte sempre seria o exemplo, e não a atuação, né? E eu, na verdade, cada vez mais tento atuar mais nesse lugar de exemplo, entendendo a escala num lugar que é mais intangível, né, no sentido de toque, e cada vez mais você vai entendendo que esse produto tem um lugar ainda muito de educação, de transformação. Nesse sentido, o brechó vem para mim muito... É onde que eu consigo giro, então, aonde eu capitalizo o meu negócio, né? Então, o brechó ele também é porque é isso. No início, eu trabalhava só com resíduo,
É, que eu lembro fazia que era muito do banco de tecido, né, que você fazia. sim, e daí é isso, banco de tecido também, de novo, eu acho que é também um negócio muito necessário, maravilhoso, que deu visibilidade, mas ele ainda está num lugar de também educação, acho, para as Uhum. pessoas entenderem, porque assim, daí é isso, quando você começa a entender, você vê que todas as ruas nas margens dos centros industriais, elas são bancos de tecido que recebem diariamente sobras das empresas. E aí é aquela coisa informal, é a garagem do tiozinho, começou a ver que existia um descarte, ele começou a se fazer ali a rendinha dele de 2.000, de 3.000 reais nas margens desses centros industriais, desses centros de confecção, Vai né. criando, né, as margens dessa indústria É. principal, você vai criando, então, esses pequenos, E é sei lá, isso, né, não é né, o daí é isso, não é o banco de tecido, economias. é o tio João, é o tio Zé, eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade, mas ali naquele momento para mim era uma novidade isso, assim. E aí eu comecei a entender toda a lógica de transformar um tecido que não está infestado, que não está passado, ele às vezes muitas vezes o tecido que você gosta ele está amarrotado, então tem uma série de situações que você precisa incluir na sua produção, que você jamais considerou, porque você estava lá atrás do computador, pedindo, mandando e comprando, né? Compra tecido. E que é outra realidade quando você começa a trabalhar com resíduo, né? E como que eu aprendi as coisas? No erro, né, atrasando coleção, entendendo um novo tempo de tudo, entendendo justamente esse lugar de marca que já não é mais vender roupa, é simplesmente fazer o que vai vestir, né, é trazer uma informação. Nesse sentido, eu acho que a internet ajuda, porque ela é um lugar para você falar sobre conteúdo e processo, né, e eu até hoje, né, é o que eu mais peno para trazer, porque o meu dia a dia, justamente por eu ainda ser sozinha, é muito difícil de transformar isso em comunicação. Acho que isso também é uma realidade do pequeno, do eu empresa, né? Eh, e aí, depois disso, veio. Daí é isso, né, gente? 2019. Daí comecei, pandemia. E aí, pandemia é um negócio que mexeu em coisas que a gente não teve condições, né, de trabalhar. Eu, por algum tempo, ainda fui na inércia e não vai dar tudo certo, daqui a pouco libera, porque também era isso, eu cheguei a estocar muito tecido, então o que eu tinha dentro de casa, eu conseguia trabalhar, né, eu mesma. Mas é isso, quando se instaurou, eu vi: "Meu, o negócio é fazer máscara e fazer", né, eu acabei me envolvendo com algumas ações, justamente. Por exemplo, né, sustentabilidade, né. Então, uma das coisas que eu acho que foi bastante marcante na trajetória é isso, como que eu vou manter a cooperativa, que eu não tenho vínculo empregatício, elas são prestadoras de serviço, elas têm o MEI delas e a gente é um terceirizado, como que você ajuda essa cadeia a segurar as pontas. Então eu comecei a fazer algumas ações, né, tipo: "Gente, cooperativa tá sem produção, não podem produzir, são mulheres em vulnerabilidade". Então eu comecei a costurar dentro de casa mesmo, mandei tecido para elas, cada uma em suas casas costurar umas bolsas, daí isso virou a bolsa, que daí remunerou, isso segurou muito as pontas. Claro que não fui só eu que fiz, a gente está falando aí de uma cooperativa que hoje deve estar trabalhando na época era menos, mas hoje ela já deve ter uma cartela de clientes de aí de 10, né, ou 15, clientes. Na época era eu, é isso, Ecotesse também ajudando pra caramba em ação, em vaquinha disso, vaquinha daquilo. E eu, de alguma forma, só queria existir naquele lugar. Acho que daí também pega o emocional, né? Que foi assim, a gente precisa sobreviver. Então a marca, ela por muito tempo ficou nesse lugar, assim. Daí depois teve a oportunidade de trabalhar com o coletivo Transol, que era do mesmo grupo. Também, eu ainda tinha tecido. Dessa forma, cada um na sua casa, a gente começou a bordar umas camisas.
E aí a gente fez essa coleção de bordados. Em termos de venda, não foi legal, porque é isso, eu acabei fazendo roupas que talvez eram para casa, né, as minhas camisas são de viscose, naquele momento, inclusive, era só viscose. Mas o problema também que foi que a produção dessas roupas ficou muito cara, então, de novo, foi um lugar muito de exemplo, foi um lugar muito de statement, de anúncio, de revolução e menos de venda, que fez eu entender cada vez mais o lugar que essa marca tem. Hoje, inclusive, eu acho que a Tia não. Eu tenho que fazer um rebranding. Quem faz rebranding aí pode me ligar, a gente combina, sei lá, não sei, vamos. Mas, porque eu cada vez mais entendo esse processo mesmo, que não é uma marca, é um lugar. Né? É um lugar de experiências, de trocas, de conexões. Hoje eu começo a marca em São Paulo. Tudo isso que eu contei até agora foi em São Paulo. Ano passado eu tenho também a decisão de voltar para a minha cidade, né? Muito também estimulada pelos rolês de sustentabilidade que falam sobre a economia local, sobre também muito a ver com a ancestralidade. Tudo isso fez eu, no processo também pandêmico, que a gente começou a se olhar, só se olhar, não tinha o que fazer, né? Ou você se olhava, ou você se olhava. Então, eu, num determinado momento do ano passado, eu volto para a minha cidade natal. E, para mim, quase que foi reiniciar tudo. Por conta disso, né? Se você não tem relações sólidas numa estrutura circular, é muito mais difícil. As minhas relações em São Paulo, elas eram quase todas da indústria. E isso foi pegando, principalmente depois da pandemia. Então, quando eu venho para cá, é muito no resgate dessas raízes, que justamente por serem mais fundas mesmo, se é que posso dizer isso, para um mercado local que é pequeno e que vai remunerar muito mais pelo esse lugar de exemplo do que pela escala, isso foi cada vez mais sendo pertinente e eu estou no meio desse processo. Tanto é que eu acho que eu estou realmente num processo de entrar no rebranding e reposicionar, porque é completamente outra marca. E isso foi essa história. Vou trabalhar com sustentabilidade. Então, é uma marca muito em transição. E, de novo, eu acho que cada vez menos é uma marca, porque eu procuro sempre trazer o trabalho autoral de outras artistas, de outras estilistas, de outras criadoras. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com 3 mulheres que tem mais, são 60 mais, uma faz bordado, a outra costura e ela faz um upcycling de jeans, então é também um lugar, porque, né, que ela vai juntar pedaços justamente que vão que é o que forma a tal de uma ideia de sustentabilidade, chega um pouco mais próxima, ela não é simplesmente uma marca lá em cima falando que é sustentável, e não entendendo que se isso não não mexe nessas raízes, a circularidade tem muito a ver com isso, né? Então, quando você começa a trazer outras pessoas com você, entende que o lugar da tua marca é igual a todos da tua, é linear, eu acho que mais um erro do termo da sustentabilidade, né? Eu estava conversando com uma amiga sobre exatamente esses equívocos, né? A quantidade de coisa vegana que apareceu. O cara vende shampoo, ele é vegano. Não, shampoo super... Não, tudo a ver vegano. Não, mas eu digo, o cara não, mas eu entendo, às vezes... E ele é vegano, sabe? Então, porque às vezes só usa linguajar, né? Porque vegano, poliéster é vegano. Se você parar para pensar na cadeia produtiva dele, ele é vegano, ok. E aí? Exatamente. Isso é interessante? Isso é sustentável? Foi com a minha irmã, e aí a filhinha dela estava junto, e a minha afilhada, a filha dela, de 8 anos, olhou assim, o que ela falou? Ai, não sei o que é. Mãe, olha, é vegano. Daí a minha irmã falou, não, veja bem, tal, não é isso, tal. Porque a indústria, o marketing, a publicidade, ela vai sempre estar. E é isso também que me traz mais um pilar dentro dessa marca que não é marca e que não é produzir roupa, é falar sobre, entender a autoralidade dessa peça uma a uma, mas traz também esse lugar muito de marca ativista, né? De você criticar, não criticar à toa, mas de você questionar, de você fazer perguntas. Acho que o Fashion Revolution é sobre isso também. Bom, eu acho que todo mundo que realmente
acaba se comprometendo com o termo e acaba levantando bandeira, é porque tem esse lugar crítico, tem esse lugar de você entender que o sistema ele está apoiado em formatos que não são transparentes, e sem transparência não há sustentabilidade, mesmo que você pinte de verde e ponha palha e use lá o tecido carimbado, não é só sobre isso. Só para complementar, eu sempre tive muito, eu já comentei, eu sempre fui muito chão de fábrica, né? O meu primeiro estágio foi na Lafor, que é uma malharia de tricô, onde eu era estagiária de produto, assim, e eu estava sempre no chão de fábrica, e a minha companhia durante o trabalho eram as costureiras, era a Delcy do almoxarifado, então eu sempre gostei muito de pessoas, então essa parte, para mim, eu cuido muito bem. Também é onde eu consigo exercer algum tipo. É onde né? Todo mundo tem uma coisa boa, né? Todo mundo sabe fazer uma coisa muito. Eu acho que. Pode ir. Não, é que eu acho que é interessante, assim, a minha pergunta, eu ia muito para a próxima, para perguntar assim, essa relação de diferente, né? Você criou para escalas diferentes. Então, primeiro você estava quando estava trabalhando na Santa, você tinha um mundo, né? Tipo, era um Brasil com diferentes marcas, com diferentes tamanhos, estruturas de marcas. Depois a gente, né? Que era onde a gente trabalhava. Depois você foi para a C&A, que é tipo uma das maiores magazines, ainda também grande. Aí depois foi para o mercado, foi afunilando, né? O seu processo ele acabou afunilando. Como é que é essa criação? Apesar de você me deu assim essa luz na sua fala, de como que também tem em alguma situação aquilo tudo se iguala. Eu achei muito interessante isso. Não é mesmo? Tipo, eu fiquei meio assim, Sim, tipo, transformadinha. Ao mesmo tempo que você tem a nós chega de sofrer com um produto que tem que custar 30 centavos. Cheguei na Restock que tinha que custar 60 centavos, sabe? Tipo, 1,30. Tá, beleza, era um pouco mais caro. $2, sabe? Tipo... Não é, não, né? Tipo, a gente não tá no caminho. O negócio ainda é muito punk, né? É punk, exatamente. É bem punk, é uma realidade, assim, é isso. Se realmente o mercado conseguisse mostrar a realidade, eu acho que a consciência, ela viria como um choque elétrico, sabe? Porque a gente ainda está falando sobre preços que, né, são bem aquém daquilo que se vende, né? Então, as margens, na verdade, é isso. Mesmo na C&A, quanto na Restock, as margens são muito grandes, né? Altas, né? Uhum. Porque daí é isso, entra volume e aí se tem lucro. E vejam, eu não sou, assim, eu até sou anticapitalista, mas não sou, porque eu preciso pagar conta. Quem não precisa? Quem fala que, né, anticapitalista... Herdeira. É, tipo, é herdeira, exatamente. Então, eu não quero, eu tô sempre na Tchá tentando ter lucro. Eu preciso de lucro, porque senão eu vou me afundar, a não ser que eu tenha um financiamento externo, e que é muito das realidades das pequenas marcas, né? Muita marca nova entra nesse lugar de startup com investidor bombando, e isso é também uma coisa muito legal, mas, de novo, você não está falando de escala, você está falando de ainda investir numa história que é muito mais conhecimento e educação e conversa e diálogo do que qualquer coisa. Mas desde que eu tive esse insight, assim, que, claro, de 1000 coisas que a gente vai estudando e vai conversando. Eu sou uma pessoa também que procuro estar muito em contato com o mercado, eu não gosto de ficar alienada, eu estou sempre olhando as tendências, estou sempre vendo o que a modinha quer falar. Então, é isso, assim, tem um lugar que ainda é muito de você transformar e esperar o tempo de consumo, né? Que acaba ainda sendo bem desafiador, né? Para quando você trabalha. E é isso, assim. Quanto mais eu vejo, eu agora, por exemplo, eu vou começar a estudar para um mestrado, porque eu vejo que tem um lugar
justamente porque eu preciso pagar a conta, que a marca ela vai se tornando um desafio maior. E ao mesmo tempo, justamente porque você está comprometida, você precisa embasar a sua argumentação, você tem que embasar a sua história, né? Você precisa saber os alicerces, e aí entra toda uma política antirracista. Eu, mulher branca, classe média alta, tipo, como que eu me posiciono? Como eu não atravesso? Isso tudo é sustentabilidade. Uhum. Então, nesse sentido, cada vez mais é isso, estou indo para a educação. De novo, quando você me chama para ter essa conversa, é para mim o ápice do que eu hoje estou fazendo, né? Porque é essa troca. Lê, eu estou falando para caramba, se alguém quiser fazer Ótimo! Eu tenho até aqui eu não sei, eu sou muito tagarela. Vai falando. O João Lucas, é que você está aí, mas é que eu não queria ficar dando muito elogio, porque eu te conheço. Mas o João Lucas falou que a forma como a Bruna comunica é hipnótica. Estou amando a aula. Ó, como você é fofa. Yes, que E bom! tem um comentário também que depois ia falar da Naira, que é: eu sempre clico nessa tese comigo mesma, de que minhas criações são mais para outras pessoas, para sair do comodismo do que eu faço, que eu usaria, e realmente expandiu muito minha mente nos meus últimos trabalhos. E eu acho que é isso, né, que você fala. Então, foi isso, você foi olhando para o outro e percebendo que a moda também não é só do que você quer usar, do que você pode, mas, né, de como você se comunica. E o Não, que é eu acho. interessante... pode falar. Não, fazer parte dessa transição, tipo, por exemplo, eu peguei a moda do certo e errado, sabe? Sim. Tipo, isso tá certo, isso tá errado. Tipo, eu hoje olho, eu falo, que massa! É por isso que eu acho que eu sempre me mantenho otimista. Porque teve coisas. O próprio plus size, eu sou de uma época que todo mundo tinha bode, Do plus tinha size. preguiça de olhar para o plus size. E aí era o departamento da empresa que Tinha menos era investimento. renegado, nunca dava resultado. Por que será? Será que era culpa da estilista? Não, é todo um sistema não preparado para a diversidade de corpos. Então, ver hoje o que está acontecendo, para mim, cara, bora. E aí daí eu tô aqui, né? Tô aqui, vamos lá, vamos estudar, vou fazer o que tiver que fazer, porque Que ainda não existe está no fim, né? Não está no fim porque isso falou, ainda a gente é, está num lugar de muita educação, né? não, Educando o hoje ver que consumidor, educação. o jeito que a rua influencia a passarela, eu sempre, né, a gente sempre aprendeu que a passarela era aquilo e pronto, não Acabou. questione. E hoje ver esse processo inverso, vendo a galera se vestindo de street, né? Tipo, eu acho que isso veio muito com a democratização, querendo ou não, esse é o lado bom da fast fashion, né? Que ela veio e trouxe, falou, a internet trouxe informação, junto com isso veio a fast fashion, e hoje você não precisa. Antes era os ricos tinham moda. Quem não tinha, não tinha moda. Hoje, pelo menos, a gente tem uma expressão por meio da roupa, que ela é muito mais democrática. Hoje todo mundo pode estar, e a roupa ela é muito essencial, né? Você adentra os espaços que você quer, dependendo da sua posicionamento. Isso tem a ver com o que você veste, como você sorri, como você põe o cabelo. Então, hoje eu acho que a gente tem um processo de inclusão que é muito via a roupa. Claro, é aquém do que tem que ser, mas a roupa é a primeira comunicação. Então, eu acho que a gente está num momento muito bacana da moda nesse sentido, assim, sabe? Tem uma evolução nesses anos, né? Tem alguma coisa. E você também tinha uma questão, no começo da sua marca, eu lembro que tinha essa questão também do gênero, né? De você não ter essa definição. Como que foi tentar elaborar esse processo? Eu acho que é isso, assim, eu acho que é isso, assim, aquelas... Eu sempre fui muito comprometida com essa história de sustentabilidade. Eu não ia largar o meu CLT chique lá, que, né, tipo, certinho, bonitinho, para não fazer um negócio sério, né? E essa talvez tenha sido até a minha ingenuidade, né? Mas é o que sempre me regeu, propósito. Assim, e juro para vocês, parece chavão, mas sinceramente foi o que foi me levando a entrar em contato com todas essas esferas, inclusive de entender que cada vez mais não é marca.
não é marca, cara, hoje as pessoas estão super estilosas na rua. Hoje, para mim, meus ícones de moda, eles não são as pessoas vítimas das marcas, né? Essa realidade, ela é muito legal e ela é muito disruptiva se você vê desse ponto de vista. Acho que se vestir de brechó é uma coisa bem ativista, de você falar, olha, gato, eu tô igual ao que porque a Renner, inclusive, a Renner, a C&A, eu falo assim, as marcas, mas eles no fundo estão fazendo o que hoje você, com garimpo, com informação, você faz, entende? E elas pegam o cliente muito ainda na falta de informação ou na falta de tempo, que são as lógicas, né, do patriarcal, do capitalismo e tal. Então, é muito revolucionário. Não à toa tem esse boom de brechó, esse boom de vamos reusar, vamos repensar, não só na moda, né? Em todas as esferas está rolando muito isso, né? E aí é isso. Eu comecei daí, questionando, porque é isso, né? Eu comecei a achar, tinha muito forte a história do Moda Limpa, do Brasil Eco Fashion Week, e eles foram educação para mim. Eles foram me dando todas as. Tipo, o que é sustentabilidade? E ali estava muito na coisa de, tipo, diversidade de corpos, diversidade de corpos, diversidade. Então eu fui indo. E é isso. Hoje eu começo a entrar, de fato, num lugar mais criativo da marca. Ali eu ainda estava olhando pilares de propósito e tentando adaptar as ideias de produto que eu tinha. Tanto é que eu olho, assim, eu sou apaixonada por aquele momento da Tchá, que foi aquele início, mas eu vejo quão ainda, vamos dizer assim, embrionário estava a coisa. Não que eu não cheguei em lugar nenhum, eu acho que é um processo que nunca acaba e não deve nunca acabar. Mas é isso, foram os primeiros contatos com uma ideia de sustentabilidade e que bem no início eu achei que estava tudo resolvido reutilizando tecido, sabe? E não me venha com poliéster. Cara, hoje em dia, talvez eu tenha uma roupa ou outra que ali naquela combinação deu certo, aquele pedaço que encaixou no molde eu tô usando, entendeu? Esse é outro processo de... E você vai chegando à conclusão que o buraco é super embaixo, de novo, você é pequeno, né? E o teu trabalho tem muito mais, tá muito mais no lugar da informação, do conhecimento e da revolução, do que fazer uma escala para poder vestir várias pessoas, né? É uma questão até de sociedade, né? Você tem que entender que o consumo ainda não está conectado com certas realidades e você está varrendo ali um campo que está super. É isso, às vezes eu me sinto muito ainda, desde o início, são 4 anos, escampando terreno, tirando a mata. E aí, por isso que é muito na fase do. Você pergunta, né, como foi esse processo? É erro e acerto. Foi isso. Foi a experiência, foi realmente, entendi. E é isso. Porque também eu vejo no seu processo de criação o foco no processo produtivo. Os alunos eles estão nesse entendimento, né, da costura, de como que é essa parte de realmente colocar o que você idealizou de criação, como você coloca isso em prática, né? Como que isso vai se materializar. E eu vejo que agora, né, como que você fala que esse processo para você é um pouco mais invertido, né? Você tem a prioridade no processo produtivo, para depois a gente envolver a criação. Exato. E é isso também, uma das primeiras coisas que eu saquei é que foi uma inversão bem que eu nem, assim, é isso, eu tive que viver, parece óbvio agora, mas é isso. Só o fato de eu não trabalhar com cartela de cor pronta, porque é isso, enquanto você está trabalhando com cartela de cor pronta, você primeiro olha a cartela de cor, você depois escolhe a cor e daí depois você vai atrás do tecido. Eu não, eu partia do tecido. Então a cartela de cor quem mandava era o banco, entendeu? Era então, demanda, né? Aí já é uma puta inversão, porque você já não vai você já desconstrói no começo, assim, sabe? Tipo, então a minha cartela de cor, até o entendimento do produto, ele vinha depois, sendo que nas marcas mais tradicionais, né, que ainda seguem um ciclo, você primeiro tá, de novo, front desk, na pesquisa, então, e nesse processo que eu fui também entendendo o poder de inovação, porque é isso. Querendo ou não, é teste, isso dá certo, isso não dá certo. Porque não tem uma coisa assim, ai, não, isso vai bombar, porque
né? Ou até tem, claro. Ai, robô vermelho. E eu tinha vermelho, vamos fazer vermelho. Mas assim, querendo ou não, você parte do que tá sobrando, né? Do que não vendeu. É menos controlado também. É menos controlado, e eu acho que nisso você tem um processo muito de inovação, que a criatividade daí transborda. E é isso. Se você ficar muito presa, ai, mas a modelagem tal, mas a fulana tal, mas você não vai deixar o processo te dar as respostas que ele mesmo vai trazer e que vai te tornar única. Interessante, né? Porque é isso, acaba que a inovação, ela não parte desse processo controlado, planejado, etéreo também. Eu acho que às vezes a parte de criação de muitas pessoas, quando a gente conversava com clientes, era de uma coisa muito idealizada, muito no campo das ideias, e que aquilo às vezes se solidificava de uma forma que é o que você agora falando faz muito sentido, né? Parece que impedia eles de se inovarem também, porque se não fosse aquele azul, ele não comprava, se não fosse aquele não sei o quê. E é muito louco que é exatamente isso que formou a identidade da marca. Tipo, eu não parti do, ai, a Tchá tem que ser assim. Eu comecei testando. E eu comecei indo por conceitos, né? Então, o que seria sustentabilidade? Com quem eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar? Quais são as matérias-primas que eu vou trabalhar? E isso acabou definindo a própria Tchá, entende? No sentido de ter identidade, né? E isso, para mim, na verdade, é viciante. É viciante, porque é o que você... É onde você mais aprende, é onde você mais descobre. E porque também é um lugar que... É isso, você tem aí cases de sucesso de marcas hoje, mas eu, quando comecei, sinceramente, eu tinha Comás. Que foi, né? Veio aqui no começo. Maravilhosa, eu sou apaixonada. E hoje, quantas pessoas maravilhosas estão aparecendo? Tem Rato Roy arrasando, tem Catarina Mina arrasando, tem como é, Meninos Rei arrasando, toda essa galera afrodescendente que estava invisibilizada e de repente está com poder na mão. Por quê? Porque sempre trabalhou, eu acho que com pé no chão, com escassez, com subalternização, e isso é o que traz o que a gente mais queria dentro de uma moda brasileira, né? Que é identidade, que é exclusividade, que é autenticidade, que é quando você está lidando muito na lógica eurocentrada, das magazines, você acaba perdendo um pouco muito. Então, e é isso também. Não, faz muito sentido, né? Essa inversão, né? Porque a questão de sucata, a questão de você lidar e você resolver os problemas com que você dá, que era muito pensado numa, né, uma classe C. Já é um puta de um exercício no sentido de sustentabilidade, porque como que as faixas da sociedade menos, vamos dizer assim, fortalecidas conseguiam se vestir? Com os restos. Tinham tecidos que eram proibidos, né? Isso a gente está falando no Brasil 1500, né? O que acontecia? Elas faziam as próprias roupas com os tecidos e elas vestiam umas às outras. Então, tinha lá a senhora costureira. E é isso. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar com resíduo. Então, de cara, eu já entro com a lógica de que, cara, reuso de tecido é feito secularmente pelas mulheres escravas. Não é nenhuma novidade, né? Essa era a moda, entendeu? Que a gente sempre achou que é uma moda europeia. Não, isso era o que vinha de lá. Então, existia toda uma lógica de moda, só que não era reconhecida. E essa moda que hoje está falando, sendo vista, né? Tá tendo lugar, tipo, tem cota. Então, essa é a tal da sustentabilidade, né? E isso, para mim, eu acho que é, de novo, viciante, porque tem a ver também com coletivo, tem a ver com reforma, com exatamente esses lugares que a indústria da moda, do papel higiênico, precisa rever, né? Sim. Ana Cláudia, eu tenho algumas perguntas que eu não sei se encaixam no assunto ou não, mas vai encaixar. Então, primeiro, quando você quer uma roupa nova, tendo trabalhado onde você já trabalhou e considerado todas as indústrias a qual você faz parte, qual é o seu processo?
no sentido de que lojas você procura, ou aonde, de repente, você vai procurar um tecido, ou quanto você pesquisa? Eu amo. Gente, eu só me visto de brechó. Ou com alguma peça ou outra que é minha, que eu produzi de resíduo. Eu não cara, eu não entro mais em eu não perco mais meu tempo. Eu amo, né, muito analógica, né, não entro mais em shopping, mas eu não compro mais roupa que não seja de brechó. Essa jaqueta que eu tô é brechó, essa camisa aqui é uma camisa linda, branca, da Dudalina, brechó. A calça que eu tô é da Tchá, de resíduo. E é muito louco, porque em termos de estilo pessoal, foi aonde eu acabei quase me encontrando. E você acha que eu não tô na moda? Puta, eu acho que eu tô. Uma Entendeu? Eu não gata. sei, eu já acho assim que eu Também não tem também mais esses limites, né? eu não tenho mais esses ambientes também, né, os meus ambientes são do quê? De produção de evento, tô sempre em feira, eu tô sempre em loja colaborativa, que já tá num contexto que eu não Já preciso ter muda. uma roupa eu já tenho né, isso é um presente, né, uma coisa legal, de você não precisar mais seguir um dress code, não há coisa mais cafona e arcaica que dress code, no fundo, a É. pergunta tem a ver com essa história, né. Uhum. E Sim, eu super. mas sinceramente, o brechó dá conta, dá uma garimpada, pesquisa bem, tipo, que tipo de blusa você quer, como que você pode amarrar essa blusa para ela ficar um pouco mais curta, para ela e styling, sabe, técnica de styling. Cara, você não precisa de roupa de Saber. marca. Sim. Você encontra os Segu- brechó, fala com fulana, fala com ciclana, Vai se internet tá aí virando. pra isso. Segunda pergunta: qual a sua opinião em quem compra roupas de bazar com o intuito de fazer upcycling? Porque eu já vi pessoas serem contra, mas sinceramente eu não sei o porquê disso. Então, tipo, pessoas que vão lá, garimpam e reutilizam as peças. Got it. Não, eu me perdi um pouco aqui, porque eu comecei a ler as perguntas. Fala de novo. Doida, deixa eu Você fazer a olhar e qual é o pergunta. nome da marca? É @tchá 6 underline. Depois eu Tá, posso ali no. pode escrever. Que a pergunta é aqui de cima, ó. Qual a sua opinião sobre quem compra roupas de bazar com o intuito de fazer upcycling? Porque ela já viu pessoas falando meio mal, tal, mas Você tem ela que não tem saber opinião. costurar. Tem que saber, você tem que entender de modelagem, você tem que saber costurar. Você sabendo costurar, cara, Mas você acha que isso é você uma vai coisa saber a roupa ruim, a certa, pessoa né? pegar e Hã? fazer? É, Ana, de repente, até se você quiser colocar, quais seriam as críticas que você ouviu? Né? Porque, de repente, você comprar uma roupa de bazar e renovar ela pode ser uma coisa positiva, mas né, como que você vê isso? Você acha que marcas podem também fazer esse tipo de processo de buscar, comprar no brechó e depois reutilizá-la? Eu acho que sim, eu tô super nesse processo. O que que eu faço? Eu primeiro higienizo, né? Eu também, antes disso, eu sempre fui muito dos fornecedores, né? Quem vão ser meus parceiros? Acho que antes dessa pergunta tem esse lugar também do empreender, né? No empreender, você tem que entender quais são as suas pessoas chaves. Você tem que ter parceiro. Sozinho Uhum. você não vai a lugar nenhum. Então, primeiro de tudo, entender onde vão estar os teus bancos de tecido, seus fornecedores de peça de onde você vai tem certeza que vai ter um produto de qualidade. Na lógica de brechó, o que que é? Você tem que ter um preço competitivo, então você não pode pagar muito caro na peça. E eu estou falando de R$ 10, eu estou falando de R$ 20 no máximo, tá? Tem gente que compra menos, tá? Dependendo de onde você acha. E você tem que ter uma margem também que é pequena. Se você. Ai, peguei isso aqui, mas eu paguei 5, mas eu acho que vale 300 e começar numa lógica de abuso, né? No sentido de querer super lucrar. Cara, brechó não funciona. Brechó é volume e é giro de peça. Então, tua margem é menor, mas você tem que ter volume, né? Não sei se eu respondi, mas eu acho que esses são os critérios. E fora essa parte de você tem que entender também de costura, você tem que entender, por exemplo, é, olhar para a alfaiataria hoje está super, né? A alfaiataria voltou e ficou, nunca mais foi embora, né? Deixou de ser um lugar arcaico, então você tem que ter um fornecedor legal de uns blazer massa, de umas calças reta massa, sabe? Essa peça tem que estar num bom estado, bolinha é um problema. Por isso que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de trabalhar com malha.
Porque, para mim, roupa de malha em brechó é um desafio enorme, porque as malhas não duram. Então, eu sempre vou direto no que é tecido, né? Então, são skills que também é na tentativa e acerto, você vai testando. Eu fui pintar umas peças minhas, umas camisetas polos de piquê, ficou um cocô, nunca mais peguei camiseta de piquê, sabe? Então, é muito tentativa e acerto. Tá. E a Naira também manda outra aqui. Qual a média de produção da Tchau hoje em dia? Você acha que é possível trabalhar o upcycling em grande escala? E qual que você daria a dica para quem está começando negócios na área? Então, são perguntas de $1 milhão. Eu acho que a maioria dos editais que hoje estão se apresentando no mercado, né, que são esses incentivos das grandes empresas com a sustentabilidade, eles já colocam assim, qual que é a tua capacidade de escalar a tua ideia, tá? E eu, sinceramente, eu quero morrer nessa pergunta, porque eu não tenho escala nenhuma no meu, inclusive o meu processo cada vez mais, por se tornar autoral, ele tem um tempo que eu ainda não consegui. Tipo, eu estava com um blazer agora de uma cliente, que é uma cliente amiga, e que para mim foi um parto fazer a estampa dela. Porque ela fez um briefing super conectado com a pessoa que eu sou, com a amizade que a gente teve. Eu, por exemplo, estou trabalhando muito uma estamparia que tem uma história, então eu não tenho essa resposta. A Comasa, ela tem um modelo maravilhoso, não à toa ela está onde ela está, ganhando os prêmios que ela está, porque ela conseguiu escalar. A Rato Roy também. A Rato Roy é uma galera que trabalha com trituração, né? Trituração que fala, sei lá, de produto plástico, de pasta de dente, de embalagem de pasta de dente, e tá aí conseguindo ter uma escala, né? O meu trabalho é super peça a peça. O carimbo, os carimbos que eu uso é muito nessa intenção de tentar fazer uma produção um pouquinho maior. Mas aí eu tô falando de 3 peças, 4 peças, sabe? Então, a minha produção média, assim, porque eu tenho 3 negócios dentro da Tchau, né? Eu tenho brechó, eu tenho a customização e eu tenho resíduo. Então, o que eu consigo de resíduo, em geral, são 60 peças, mas isso gira para mim durante 3 meses. Vamos dizer que é 20 peças por mês. Porque meu volume. Por isso que meu preço acaba sendo maior. Isso também é um desafio. Tanto é que eu nem ponho muito pé aí. Porque eu sei que começa a entrar numa seara que eu também não quero brigar, porque roupa cara eu também acho que é inviável, né? No lugar de marca que eu tô, se isso fizer sentido, né? Se teu público pagar, tudo bem, né? Sei lá. Você vai ter que ir estudando, né, cada caso. Eu acho que existem perguntas que você não pode jamais deixar de ter, mas é isso que eu falo de entrar num campo que ainda é muito inabitado. A economia circular está muito mais dentro da pesquisa, do desenvolvimento, das universidades, da educação, do que ser uma lógica real, né? Não à toa os projetos que existem eles estão ainda sendo financiados. De novo, a Comasa está sendo ela para escalar o que ela consegue, é todo um projeto de 1000 anos que ainda é financiamento. Então, essa resposta, eu acho que a resposta também está muito, infelizmente ou felizmente, acho que é um processo, pensando em mundo é muito bom, mas pensando em propriedade intelectual não é muito bom, porque ela ainda está muito na Europa. Lá eles já conseguem ter uma economia que consegue trazer já melhores soluções em termos de tecnologia. Acho que a tecnologia ela serve muito para entrar nesse lugar de como escalar coisas que não degradam o ambiente. Só que daí é outra seara de indústria que eu, aqui no meu ateliê, com a minha roupinha do brechó, eu nem entro em contato, entendeu? Não tem nem a pretensão, entendeu? De entrar. Ainda que a gente tem uma indústria ainda mais conservadora. Sim. Ó, a Ana ela nos respondeu. Ela falou assim, então, no caso, seriam as pessoas que falam que se você pega uma roupa num brechó com o intuito de transformar ela, você tira a oportunidade das pessoas que poderiam usar ela como ela é. Ou, tipo, pessoas que falam que se você pega uma peça que é maior que seu número, intencionalmente, com o intuito de transformar, tipo, pegar uma calça plus size e transformar numa bag jeans, você também está tirando a oportunidade de pessoas que nunca conseguem achar algo no tamanho delas
E nesse caso, não sei se seria um caso impacto de pessoas, porque a peça vai ser utilizada de qualquer maneira. Enfim. Nossa, eu nunca ouvi isso. Eu vou levar para os bastidores. Eu não tenho uma resposta também, porque ao meu Inclusive, ver... se alguém no chat for afetado por essa segunda coisa que eu falei, me fale, porque eu tô curiosa. É interessante mesmo. É que assim... Ai, eu tô respondendo. Não, Responde, Lê, responde. Não, eu acho que assim, a questão do número de tamanho talvez seja um pouco mais complicado. E é interessante a gente parar um pouco para refletir. Mas eu acho que tem, é o que você falou, tem algumas peças em brechó que elas ficam paradas também muito tempo, elas não têm o apelo, às vezes, que você transformando, você consegue criar um valor para elas, você consegue atingir outras pessoas, porque também é o que você falou, né? Tipo, o brechó ele também precisa renovar aquela produção. Tamanho eu não sei, tamanho é uma coisa que eu tenho que pensar. E eu acho assim, eu não sei primeiro, eu vou devolver a pergunta. Qual é o real impacto, né, disso, né? Seria legal mensurar, né? Porque eu tenho a impressão que isso é um toma lá da cá, assim, são situações e situações. E a segunda pergunta que eu devolvo, qual que é o posicionamento do seu brechó? Se o posicionamento do seu negócio tem a ver com a tua cliente tem que entrar lá, independente do tamanho dela, encontrar a roupa, você tem que gerir isso. Agora, se o teu posicionamento é customização, por exemplo, eu trabalho sob encomenda. Então, se alguém chega falando eu preciso de uma peça G, está dentro do meu escopo atender essa pessoa ou não, entendeu? Eu acho que então a pergunta ela vem antes. Se esse é o posicionamento da tua marca, se você quer garantir que todos os tamanhos, ou pelo menos os tamanhos XYZ, venham aqui, que aqui eu garanto, isso tem a ver com o teu posicionamento, e aí você vai gerir teu negócio para isso acontecer. Justamente isso é um nicho. É legal, dentro do empreendedorismo, entender nichos, porque é onde você vai se diferenciar e aí é onde você vai conseguir se estabilizar, porque senão você vai ficar continuando. O meu posicionamento é customização, né? Se a pessoa vem e fala, eu quero uma jaqueta jeans, eu vou dar um jeito e eu vou arranjar o tamanho dela. Entendeu? Eu não vou ter essa questão. Eu tô vendo, entendeu? E, sinceramente, eu questionaria também qual que é o real impacto disso numa medida mesmo. Mensurar isso seria interessante, até para você entender teu posicionamento. Boa. O Kaique, ele levanta aqui, ele entrou aqui na conversa, então ele fala, eu entendi o ponto, mas acho que é uma problematização desnecessária. Porque acho que é isso que a Bruna falou, né? De repente, ver qual que é o impacto mesmo desse processo, de você tirar essas peças, porque às vezes pode ser positivo, pode ser negativo, isso vai precisar realmente de olhar. E o que você falou, acho muito interessante, né? Qual que é o posicionamento do negócio? Então, também, às vezes, a resposta está nisso. Isso é muito legal, né? Eu sou meio avessa dessa coisa de separar os corpos, né? Mas, de repente, você foca só em por exemplo, só em tamanhos maiores, né? Ou tamanho PP. Gente, Letícia, meu caso até hoje de desafio, porque a Letícia é mini e as minhas peças são todas oversize. E aí ela fica tipo, né, chateada com a Eu peguei a roupa da minha mãe para usar, parece. Mas eu sei que tem uma marca de sapato que ela só tem sapato 34. Tem uma marca de sapato que só tem sapato preto. Tem um brechó aqui em Curitiba, que eu fiquei sabendo no noticiário da TV, que ela se especializou em uniforme escolar. Ela só faz brechó de uniforme escolar. Então, eu acho que é muito mais isso, o seu posicionamento. Porque não dá para abraçar o mundo. E é isso, se trabalhar com sustentabilidade, a primeira premissa é, gato, você não vai conseguir perfeição. Você não vai salvar o mundo com o teu negócio, entendeu? Então, você tem que escolher qual que é a tua batalha, se posicionar frente a isso. Daí, é isso. Nesse sentido, entrar com mídia social, porque é o lugar da comunicação hoje em dia, não existe outro caminho. E ir, entendeu? Porque todas as batalhas é difícil. É bonito, né? A gente tem que ter olhar, mas é legal para dar certo ter um lugar ali. Sim. Então, vamos finalizando aqui. Porque as duas não param de falar. Não param de falar, são duas matracas, a gente é assim mesmo.
Mas é isso, assim. E só queria uma última perguntinha, porque eu acho que isso é interessante. Você saiu de São Paulo e foi para Curitiba. Como é que foi essa receptividade? E daí depois você me dá dicas para os alunos aí, referências e tal. Só para avisar, mandei ali o tagzinho da Tchá para quem quiser seguir. E também quiser trocar comigo, eu sou uma pessoa super... Falo com todo mundo. Eu sou de carne e osso. E, cara, minha receptividade, para mim, é muito... Foi ancestral, assim. Eu vim por conta de falta da família. Para mim, isso sempre tocou num lugar de reconectar com as minhas raízes. Num determinado momento, dentro da minha trajetória pessoal e profissional em São Paulo, eu começo a ficar num suspenso em tudo, nas relações, e fui sentindo muita falta de fincar pé no chão, e isso tinha muito a ver com voltar. Eu, sinceramente, fiquei o ano inteiro parada ano passado. Eu tive aí uma crise bem densa. E ano passado eu fiquei parada. Eu só estava fazendo uma pós. E eu comecei a sair de casa após a pandemia mesmo em dezembro do ano passado. E, bom, a receptividade para mim foi um presente, porque eu saio de Curitiba há 13 anos atrás. Então, eu deixo uma cidade que não existe mais. Hoje eu me sinto meio turista aqui, porque mudou muito. E eu também, durante esses 13 anos, eu acessei muito pouco. Quando eu vinha para cá, era para ficar com a minha família. Então, eu acessei muito o urbano dessa cidade, muito pouco. Então, hoje, quando eu reencontro, eu estou redescobrindo uma cidade de novo. Me sinto meio turista, volta e meia, porque mudou muito. E eu me surpreendi muito, acho que principalmente em termos, né, de tantos processos sociais, assim, eu tinha uma imagem que hoje não cabe mais. E eu sinto que tem um poder bem grande aqui de transformação, de autoralidade. É isso, o Nordeste está aqui, gente! O Nordeste está aqui, então isso também foi um presente de ver o quanto ela se tornou um lugar de trânsito também de muito Brasil. Isso não era uma coisa que eu sentia. E, pô, em termos para a marca, isso assim, é sobre isso, assim. O trabalho da marca tem a ver com essas reconexões Mais ancestrais. contemporânea, né? Uma cidade mais... Ela entende, ela é uma alternativa, né? Porque eu sou uma pessoa que, acima de tudo, sempre gostei muito de São Paulo, não à toa fiquei tanto tempo. Então, voltar para a cidade, mesmo assim, estar num lugar que tem diálogo, que a gente acha que acaba não vai ter, porque é Curitiba, porque é Sul, né? Mas foi uma surpresa muito agradável e eu tô achando que existir aqui, principalmente para as coisas que eu quero para mim, na minha vida pessoal e profissional, eu também fui me cansando muito do too much. Eu sempre fui muito too much e agora eu né, a gente amadurece um pouco na vida. E nesse sentido parece que coube muito bem Curitiba. Eu convido vocês a visitarem porque tem coisas muito lindas, culturais bacanas acontecendo e locais, né? Que às vezes para o Sudeste ser o que acaba você não conseguindo acessar, então é legal transitar. É bom, né? Porque às vezes a gente pensa que o único lugar que possa existir, às vezes, algumas transformações, inovações, acaba ficando, né, eixo Rio-São Paulo, e ver. A gente teve aqui a Rato Roy 2 semanas atrás, mais ou menos, 2, 3 semanas, né? Que é interessante você ver outros sotaques, né? A gente teve aqui outras pessoas, porque realmente necessita, né? A gente vê que não precisa. O mundo é bem grande, né? Acho que a gente vai ficando muito sudestizado nesse sentido, e que é natural, porque sempre foram, né, lugares onde o dinheiro esteve, então as comunicações, as culturas, elas acabam, né, ficando num lugar, mas o Brasil, ele é imenso. E eu acho que a pandemia trouxe isso, porque quando veio a pandemia, muita gente voltou para sua terra natal, e eu acho que a gente começou a ter uma noção um pouco melhor do que é, na verdade, esse Sudeste. Na verdade, é o Brasil transitando ali, né? Uhum. Então, tá nos seus lugares também. E a internet, né, ajudou muito também a isso existir, né? Verdade. Obrigada, Bruna. Vou deixar aqui só mais uma fala de uma dos alunos, cadê? Que ela fala, e quando você, acho que falou aqui sobre as batalhas, que o aluno falou, o João Lucas,
Foi. Essa fala, né, então, atravessa muito o levantamento do Augusto, que é do Estúdio Auro, né, sobre que a gente teve na aula de estamparia. E é isso, né? Infelizmente é muito difícil conseguir levantar todas as bandeiras que desejamos. Seria perfeito, mas na prática não rola. Então, acho que é bem interessante. Deixa eu fazer meu coração. Na sustentabilidade também tem a ver com você se entender o tamanho que você tem. Tem que entender o tamanho que você tem, sabe? Cada um de nós é um grão. E a gente tem que fazer vários grãos trabalharem juntos e não querer ter um grão gigante. Eu acho que a sustentabilidade, a economia circular tem muito a ver com isso. Muito legal. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer foto. Então, fazer foto aqui para esse momento. Quem puder, eu vejo que tem alguns alunos já com a câmera ligada. A Ana tá bonita aí. Eu já vi. Também tinha visto. Olha os alunos. João Lucas aqui, ele também viu que ele estava com a câmera ligada o tempo todo. Eu queria muito ver todo mundo. Como é que vê todo mundo? Você vai receber a foto, Beatriz. Tati, você vai falar quando você vai tirar foto? Como é que vai ser? Vai, né? A Heloísa aqui, Lúcia também. Acho que foi, não sei. Foi? Agora eu tô vendo todo mundo. Oi, gente, agora que eu vi. Maravilhosa, gente. Obrigada aí pelo momento, viu? Esses anos estamos aí, vamos trocar. Gente, sigam, a Bruna, ela fala bastante, ela vai adorar falar com vocês, eu tenho certeza. Beijos, querida. Muito obrigada de verdade por ter aceitado e trocar, né, toda a sua experiência aqui com os alunos. Obrigada, Lê. Para mim é um presente. Maravilhosa.